telemarketing. Não liga nada não, velho. Estaremos contando. Você não é do telemarketing, não. Gravando! Fala brabãos, fala braboas, Karma Fit TV no ar e estamos dando início à nossa série de podcasts Sangue, Suor e Gargalhadas. Isso aí, para marcar esse momento tão especial, vamos contar aqui uma primeira história muito bacana, interessante e de um esporte dos mais tradicionais que temos, né, Zidane? É isso, galera. Estamos falando da maratona, modalidade que é disputada desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos, né, os Jogos Olímpicos da Era Moderna, e que, segundo a lenda, tem a sua origem no ano de 490 a.C., lá na Grécia. Pois é, nessa época, os persas estavam aí avançando na direção da cidade de Atenas e dizem reza a lenda que caso eles conseguissem ganhar as batalhas que estavam acontecendo lá na planície de Maratona, eles iam invadir, como eles sempre faziam, iam invadir a cidade de Atenas, iam acabar com geral, iam matar as mulheres, estuprar elas, atacar os filhos, iam devastar a cidade, né? E por causa disso, houve uma combinação ali entre as mulheres de Atenas e os guerreiros e tudo mais, de que caso eles perdessem aquela batalha na planície, a combinação era: vamos aí cometer o suicídio, vamos se matar aí, melhor fazer isso do que sofrer na mão dos persas. E eis que surge Fidipides, o nosso herói, que correu 40 quilômetros na planície de Maratona até Atenas para avisar o povo de que eles venceram aquela batalha e de que ninguém precisaria ser morto, que essa tragédia não aconteceria. Fidipides queimou o chão, rasgou o asfalto, chegou bufando, quase sem fôlego e conseguiu apenas pronunciar uma palavra, que foi leite condensado caramelizado coberto com flocos crocantes desse delicioso chocolate Nestlé. Não. Fidipides só teve fôlego, segundo a lenda, para dizer vencemos e caiu morto. E a partir desse episódio, desse momento, desses 40 quilômetros que Fidipides correu, deram o nome a essa corrida das mais tradicionais de maratona. E assim, com inspiração nessa bela lenda, deu-se início aí a essa corrida das mais tradicionais, a prova, eu acho que mais tradicional, né, das Olimpíadas. Em homenagem a Fidipides e a maratona, vamos contar aqui uma história das mais escabrosas, a maratona mais maluca da história, galera, para vocês. Mas também é importante lembrar que Fidipides não foi a primeira pessoa a morrer numa maratona, né? Ele morreu na primeira. Ele morreu antes de existir a maratona, ele já morreu na maratona. Pois é, infelizmente ao longo da história muitos atletas morreram por motivos diversos, aí, problemas cardíacos, desidratação, várias situações aí que infelizmente ceifaram a vida de muitos atletas. Então, para homenageá-los, vamos contar a história hoje da maratona mais escabrosa, cabirocárica, diamantítica de todas. Se liga, cola com a gente, vocês vão ficar impressionados que não é de hoje que as coisas mais absurdas podem acontecer nos esportes. Realizada nos Jogos Olímpicos de 1904, na cidade de St. Louis, no estado da Lusiânia, 32 atletas largaram às 3 horas da tarde, num calorzinho básico de... um sol ameno de 32 graus. Um solzinho tranquilo para quem mora no Saara, de 32 graus. Os atletas percorreriam aqueles 40 quilômetros, primeiramente dando 5 voltas ao redor do estádio olímpico ali e seguiriam por um trajeto de terra por 7 colinas, iam fazer todo esse percurso, depois retornariam para o estádio. Esse era o trajeto aí pensado para a corrida, se liga. Galera, as maratonas, antigamente elas não tinham a distância oficial que se tem hoje de 42 quilômetros, 42.195 metros. Tá? Ao longo da história, essas distâncias variaram bastante. Essa corrida, ela teve a distância também de 40 quilômetros. Esse episódio dessa maratona tem vários personagens muito notáveis, mas tem um que é o mais espírito de porco que tem,
é o James Sullivan. A gente tem que lembrar desse nome, a gente tem que lembrar dessas pessoas que realmente fizeram muito mal à sociedade e ao esporte. Foi o James Sullivan, o cara com... Olha o que acontece, né, Zidane? Quando a pessoa tem um pensamento distorcido, quer provar coisas sem bases científicas e ainda tem poder. James Sullivan queria provar a superioridade da raça branca. Então o que ele fez? Ele estava participando do Comitê Olímpico e começou a trazer os atletas de outras raças, etnias que não a branca, para disputar modalidades que eles nunca tinham disputado, para assim aproveitar isso e conseguir usar como argumento da superioridade branca. Não bastasse essa sem vergonhice, tem mais uma. Ele queria também provar os efeitos de uma corrida de longa distância sob desidratação. Tá? Lembrem disso, porque isso vai fazer parte da nossa história também. Então ele queria provar, principalmente, que uma corrida de longa distância você não precisava se hidratar e nem comer nada, porque isso te faria mal. Beleza, e já no começo da corrida, por volta da terceira, quarta volta, o John Lorden, o campeão da maratona de Boston, já começou a passar mal. Ele já começou a vomitar e já saiu da prova. O primeiro já no comecinho já apitou. Ao final das 5 voltas, os atletas teriam que percorrer, como ele disse, como Bisnaga disse, um trajeto de terra que passaria por nada mais, nada menos do que também 7 morros, galera, 7 colinas. Para piorar a situação, como é que a gente chama? Uma tropa, cavaleiros em seus cavalos e toda uma comitiva ali, uma carreata de jornalistas foram acompanhando os atletas. Não, acompanhando não, foram na frente dos atletas, na estrada de terra, levantando poeira. Então os caras já começaram sem a água, subindo na terra, na colina, e já começaram a passar muito mal por causa disso. Após 10 quilômetros de prova, quem liderava nesse momento era o campeão da maratona de Boston de 1902, 2 anos antes da Olimpíada, um sujeito chamado Arthur Newton. E logo atrás dele vinha um pelotão, e nesse pelotão, um dos caras mais notáveis dessa prova, galera. É o nosso herói, esse tá no coração. Ele tá também no meu. Querido cubano Félix Carvajal, o carteiro cubano que vestia uma camisa de manga comprida, chapéu, calça, sapatos pesados e um bigodão dos mais notáveis. Logo antes da corrida começar, ele vestindo calça, um samaritano ali, um bom samaritano, um cara resolveu ajudar ele e cortou a calça dele, transformou num short, uma bermuda, para que ele pudesse correr mais confortável. E ele estava entre os favoritos para ganhar, mas ele era um fanfarrão da nossa galera, hein, Zidane? Então ele estava lá correndo, olha só, os caras, todo mundo já apitando, ele estava ali correndo na boa, de calça comprida, né, bigodão, e parava para fazer gracinha com a galera. Tá de sacanagem aí! O cara figuraça, esse aí é meu parceiro. Xerife, não, brincalhão. Isso é um fanfarrão, xerife. Chegando ao quilômetro 16 da prova, também um dos nossos personagens aparece, Frederic Lors. Esse vocês têm que lembrar, lembrem desse nome, Frederic Lors, que já sofrendo de câimbras e de uma sede tremenda, resolveu desistir da prova. Ele não tinha mais condições de continuar a prova. Entrou no carro que estavam os seus treinadores, né, a sua equipe, e voltou em direção ao estádio. Enquanto isso, Carvajal, nosso querido cubano, ele parou um pouco, ele estava se sentindo mal alimentado, ele parou, comeu algumas maçãs podres que tinham num pomar próximo, começou a passar mal, teve uma inconsistência digestiva, acabou acho que vomitando e para dar uma recuperadinha, parou e tirou uma soneca, galera. O cara tirou uma soneca do meio da prova. Segue o baile. Tá, olha só, já chegamos agora ao quilômetro 20 da nossa corrida. Pessoal, lembra que a gente falou do James Sullivan, que queria provar ali os efeitos da desidratação? Pois então, numa corrida de 40 quilômetros só tinha um ponto de hidratação, que era exatamente no meio da prova, no quilômetro 20. Pois é, vou dar um spoiler aqui. Tom Hicks, que foi o vencedor dessa prova, ele já, após o quilômetro 20, continuava se sentindo muito mal por causa da desidratação,
câimbras pesadas, implorando para os próprios treinadores que estavam macumunados com o James Sullivan para darem água para ele. Os caras não deram mesmo. No máximo eles molharam um pouco os lábios com uma esponja úmida para conseguir manter ele na prova. Ele, enfim, um grande atleta, apesar de tudo, conseguiu perdurar e foi seguindo. Perfeito. Agora no quilômetro 30, estamos avançando, já passamos da metade da prova, pessoal. Em quarto colocado, encontramos mais um dos nossos personagens dessa corrida. E tadinho, cara, esse aí foi que mais se confundiu. Esse foi tenso, tadinho. O Will Garcia, um americano, ele foi realmente o cara que mais se deu mal em toda essa prova. Com os efeitos da desidratação, ele não tinha como beber água durante a prova. Toda a poeira levantada pelos cavalos e pelos carros. E aquele calor, né? E o calor absurdo que vinha fazendo, ele simplesmente quase morreu. Começou a tossir sangue, desmaiou na beira da pista. Felizmente encontraram ele, levaram para o hospital e aí ele passou por várias cirurgias, ele teve que retirar parte do estômago, assim, coisa nefasta mesmo, passou muito mal, quase morreu, né? Quase morreu, mas passa bem, infelizmente, e é um dos caras que sofreram bastante, infelizmente. Mas voltando a falar do Frederic Loos, nosso personagem que estava voltando, tinha desistido da prova e estava voltando ali com a sua equipe, mais ou menos ali faltando 5? Muito próximo do estádio. Eu falei assim, tipo, não, ô treinador, ô coach, eu acho que eu tô me sentindo melhor. Filha da puta. Eu acho que eu tô tranquilo. Quem sabe eu posso só voltar ali. Na humildade, é claro, não, tô tranquilo, assim, já entendo que perdi a prova, vou seguir correndo aqui, mas, pra pelo menos, né, acabar correndo. Né? Chegar de carro vai pegar muito mal. É isso, ele desceu do carro, voltou, fez o percurso que faltava ali até o estádio. Mas quando chegou no estádio, todo mundo acreditou que era ele o vencedor, que era ele que estava liderando aquela prova. E o que ele fez? Se sentiu ali bem pra caramba, um estádio que estava lotado com aproximadamente 100 mil pessoas. Maracanã ali lotado. Ele pensou, quem sabe eu possa receber os louros? Não tem problema. Deu a volta final no estádio, na pista do estádio e cruzou a linha de chegada. Daqui, né? As fotos, as câmeras e tal. Mas claro, né, que essa mentira não durou muito, porque outras pessoas tinham reconhecido que ele não tinha, em vários momentos do trajeto, não estava correndo e de repente ele aparece lá na frente todo revigorado, então alguma coisa estava errada. E rapidamente reverteram isso, não, peraí, não, que é isso, é fora, para de palhaçada aí, que isso aqui não é brincadeira não, e beleza, e aí segue para o querido Hicks, né? Só para completar, o Loos chegou a receber, pessoal, o abraço ali e o beijo da filha do presidente na época, do Franklin Roosevelt. Exatamente. E aí voltando para o nosso campeão, né, o Hicks, faltando aproximadamente 7 km no final da corrida, ele estava muito mal, sofrendo de uma desidratação intensa. E aí, eu acho que é o primeiro caso de doping registrado na história das Olimpíadas. Ele não recebeu a água e os treinadores dele fizeram o quê? Deram um mix, quase um blend ali de estricnina com clara de ovo. A clara de ovo vem para balancear a estricnina, que informação importante, a estricnina é um veneno, mata rato e outras coisas, né? E os caras naquela estilo Breaking Bad fizeram lá a pipetagem, deram uma quantidade bem pequena para ele conseguir se sustentar e foi seguindo e conseguiu aí avançar mais alguns quilômetros. Mas lá pelo quilômetro, faltando 3 quilômetros, lá já quase no final da prova, novamente o Hicks passou mal, ele não estava em condições de terminar e ele recebeu ali uma segunda dose de estricnina, só que dessa vez, galera, com conhaque. Essa foi uma inovação aí que eu acho que tem que ficar registrada mesmo nos anais. Tomou a estricnina com conhaque, aí revigorou de verdade, conseguiu perdurar aí e chegou
com o pior tempo da história das maratonas, 3 horas e 28 minutos, tá certo? E, inclusive, o segundo tempo pior era o quê? 30 minutos, mais ou menos, a menos do que esse tempo que foi feito aí nessa maratona. Você vê aí as consequências de uma organização mal feita e de uma comissão que veio com ideias muito equivocadas, querendo trazer uma pseudociência, ainda querendo provar uma superioridade inexistente. Enfim, bem feio, bem triste essa parte dessa história dessa maratona. Continuando, os demais competidores foram cruzando, foram chegando, aos poucos eles foram chegando. Só para vocês entenderem, galera, dos 32 atletas que começaram a prova, só 14 terminaram a corrida, tá? Então eles foram chegando, segundo, terceiro colocado, mas olha que coisa engraçada. A partir do terceiro colocado do pódio, pessoal, nenhum dos demais que completou a corrida teve seus tempos registrados. Não, o pessoal já... Foi um amadorismo do início até o fim dessa prova. Não, já deu 3, já deu para completar o pódio, então tá bom. Os outros não sei se chega ou se vai, enfim, bem feio. E pior ainda, gente, tem coisa que só vai piorando em algumas partes aqui, infelizmente. Houve um jornal que foi fazer um registro, né, um artigo aí sobre tudo que aconteceu e começou a atacar a maratona em si, a prova, dizendo que era uma prova que ia muito além dos limites da capacidade humana e sem considerar, obviamente, toda a confusão e as ideias tortas da organização. Inclusive, aí volta o James Sullivan, um safado, que usou isso e ele ficou do lado, começou a usar esses argumentos do jornal, falando que é uma prova realmente que o teste vai além dos limites e não poderia ser uma prova olímpica. Então houve todo um movimento desse Comitê Olímpico desse ano querendo tirar a maratona das provas, das provas olímpicas, né? Mas mesmo com tudo isso, a maratona permaneceu. E para dar aquele tapa na cara do Sullivan, que queria ali provar que o branco era melhor, a próxima maratona, na próxima Olimpíada, foi vencida por um negro. Tá? A maratona de 1908, da Olimpíada de 1908, foi vencida por um negro. E é isso aí, galera. Vocês conheceram agora uma das histórias mais cabriocáricas, mais absurdoláricas das histórias que a gente vai contar aqui para inaugurar uma bem inusitada, assim, cheia de coisas impressionantes que a gente, quando foi estudar, a gente não acreditou como é possível chegar a tal nível de confusão e de bagunça. Enfim, quem sofreu muito foi o esporte, quem sofreu muito foram os atletas, mas perdurou, estamos até hoje aí com a maratona, é a prova mais tradicional, a modalidade mais bacana aí, que eu acho que todo mundo gosta de acompanhar, pelo menos, das Olimpíadas. É isso, galera. Muito obrigado. Continuem conosco. Semana que vem tem outro episódio. Voltaremos aqui com novas histórias, histórias marcantes, histórias engraçadas, histórias sangrentas. Qualquer história que for boa para ser contada, nós vamos trazer aqui para vocês. Isso aí, já vai deixando aquele like, um comentário, vamos passar adiante, vamos conhecer essas histórias, que tem muita coisa interessante pra gente conhecer no mundo dos esportes. A gente é fã, a gente gosta demais, vamos trazer isso para vocês. Fechou? Valeu!